Fala pessoal, tudo bem? Meus caros, minhas caras, direto ao ponto, recepção constitucional. Tema importantíssimo dentro do universo do direito constitucional, mais precisamente quando nós estudamos controle de constitucionalidade. Lembrando que recepção constitucional não se confunde com controle de constitucionalidade, como veremos rapidamente na sequência. Pois bem, ideias iniciais, conceito, o que seria recepção constitucional? Basicamente, o fenômeno da recepção constitucional nada mais é do que aquele fenômeno que tem por finalidade assegurar, preservar o ordenamento jurídico anterior e inferior à nova Constituição, que com ela se apresente materialmente compatível. Ideia relativamente simples, vamos melhorar, aprofundar, visualizar isso. Então, pegar como exemplo o artigo 121 do Código Penal. O nosso Código Penal ele é de 1940, então ele é anterior à atual Constituição Federal de 1988. Além disso, o nosso Código Penal ele está hierarquicamente subordinado, ele é inferior no aspecto normativo em relação à Constituição Federal. Então, uma norma anterior e inferior à Constituição vigente, quando nós fazemos o juízo, a verificação de compatibilidade material, nós falamos que esta norma foi recepcionada ou não recepcionada. Finalizando o exemplo do artigo 121 do Código Penal, tá lá, artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então, o bem jurídico tutelado no artigo 121 do Código Penal é proteger a vida. Está em consonância, está compatível. Materialmente, o conteúdo, a matéria, está de acordo com a Constituição Federal. Então, podemos falar tranquilamente que o artigo 121 do Código Penal ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. O que é muito importante nós termos clareza, não confundirmos as terminologias técnicas, as expressões consagradas tanto na doutrina quanto jurisprudência. Então não podemos confundir a expressão recepção, não recepção com constitucional ou inconstitucional. Se vocês observarem aqui, fiz um quadro muito simplório, aquele quadro famoso que eu falei na aula anterior, na nossa conversa, reflexão anterior, o quadro que eu utilizo para a minha técnica de exercitar foco. Pois bem, se não viu, segue aqui o link do vídeo anterior, dando sequência. Então observe, nós não podemos confundir recepção com constitucionalidade. O fenômeno, o instituto da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ele só serve para normas posteriores à atual Constituição. Então a nossa Constituição ela é de outubro de 1988. Eu só posso falar em verificação de compatibilidade no aspecto de constitucionalidade se a norma foi publicada posteriormente à respectiva Constituição. Exemplificando, o nosso Código Civil atual, ele é de janeiro de 2002. É a Lei 10.406 de 2002. O que diz então, ou melhor, o que nós podemos concluir? Ora, se o Código Civil atual ele é posterior à atual Constituição, quando nós fazemos um juízo de compatibilidade entre as normas do Código Civil atual e a Constituição, aí sim nós falaremos em norma constitucional ou inconstitucional. Por isso que eu fiz esse breve esqueminha. Observe, nós temos então a Constituição, normas anteriores e inferiores. Quando nós fazemos uma verificação de compatibilidade, nós falamos em recepção ou não recepção. Por exemplo, a DPF que julgou a lei de imprensa. Vamos falar sobre isso, inclusive, uma dica importante para provas acadêmicas. E normas posteriores à Constituição, nós não falamos em recepção ou não recepção. Nós falamos em norma constitucional ou inconstitucional. Tanto é verdade que, agora a dica para provas acadêmicas, observem que, quando a prova da OAB ela traz uma questão, ou concurso público, aborda uma questão trabalhando norma que se choca com a Constituição, primeiro ponto a ser analisado é verificar se essa norma é anterior ou posterior à Constituição. E vou além.
observem o seguinte, vamos pegar o exemplo da lei de imprensa. A lei de imprensa, ela é anterior à Constituição Federal de 1988. E dizia-se o quê? Que os princípios, ou melhor, as regras estampadas na lei de imprensa, de uma forma geral, elas eram contrárias à liberdade de opinião, liberdade de manifestação. Então observe que o conteúdo, a matéria da lei de imprensa, ela era incompatível com a atual Constituição. Então nós tínhamos uma incompatibilidade material. E agora, retomando o gancho com o início da nossa conversa, ora, norma anterior, inferior, que não é materialmente compatível, ela não será recepcionada. E aonde eu quero chegar? Ora, se nós falamos de recepção e não recepção, se nós quisermos atacar esta norma por intermédio do controle concentrado, uma coisa eu tenho certeza, nós não poderemos falar de ação direta de inconstitucionalidade, nem falarmos a respeito de ação declaratória de constitucionalidade, porque essas expressões só têm guarida em normas posteriores à Constituição. Então, voltando para a dica da prova acadêmica, a primeira fase de concurso, se a norma é anterior à atual Constituição, nós já eliminamos de pronto. Controle concentrado, já eliminamos a DIN e a DECOM. ADI ou ADC. Eliminamos. O que sobra? A ação de controle concentrado subsidiária, no caso, ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tanto é verdade que o Supremo julgou uma ADPF a respeito da lei de imprensa, julgou a ADPF procedente e entendeu que as normas da lei de imprensa, elas eram materialmente o conteúdo, o assunto, o tema, a matéria. Era incompatível com a atual Constituição, razão pela qual então decidiu-se por não recepcionar a lei de imprensa. Então tomem cuidado com isso. Como eu costumo dizer em sala de aula, tá bem profissionalmente, tá estável, tá voando baixo, passou no concurso, vitalício, não deveria. Mas se por acaso falar que a lei de imprensa era inconstitucional, na prática nós até entenderemos que vocês estão querendo dizer que ela se chocava com a Constituição. Porém, tecnicamente isso está errado. Tecnicamente não podemos falar de inconstitucionalidade de normas que antecedem a nossa Constituição atual. É isso, meus caros. Dúvidas, perguntas, comentários, por favor, participem, escrevam aqui. Tenho prazer em interagir com vocês. É isso. Fiz um vídeo de menos de 9 minutos. Estamos melhorando. Estamos conseguindo ser mais objetivos. Obrigado, pessoal. Abraço, fiquem com Deus.